Aproveita, já deixa logo um lembrete aí no seu celular. Mas menino. Aí, mano, é nóis. Comece o ano de carro zero. Passe na Carneiro Citroën e leve o novo Citroën C3 a partir de R$ 69.990 e pague a primeira parcela somente em abril deste ano. Você ouviu certo. Compre o novo Citroën C3 hoje e pague a primeira parcela só em abril. Vem para Carneiro Citroën. WhatsApp 83 9 81 11 40 03. Consulte condições. Citroën. No trânsito. Escolha. Economia de verdade só no Brasil Atacarejo. Qualidade, variedade, muito preço baixo. Flacão de milho Rei de Ouro, 500 gramas, 1,48. A 100 pau, peito bovino congelado quilo, 19,80. Chã de dentro bovino, peça ou pedaço quilo, 29,80. Válidas até 5 de fevereiro. Brasil Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Esse é mais barato, esse é nosso. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados. Fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Salão Plena Beleza e Estética oferece serviços de cabelo, unha, sobrancelha, estética facial e corporal, extensão de cílios, maquiagem, depilação e noivas. No combo de verão, escova mais maquiagem por R$ 159,99. E tem mais, unha, pé e mão e escova, R$ 69,99. Plena Beleza e Estética. Empresarial Shekinah, Sala 12, Manaíra. WhatsApp 999 18 2667. Instagram, @PlenaJP. Quer uma dica de um lugar onde você encontra todos os modelos de fechaduras, ferrolhos, dobradiças, cadeados, puxadores e acessórios para móveis? O Atacadão das Fechaduras é o lugar. Moveleiros, arquitetos, construtores ou você que quer embelezar a sua casa ou seu apartamento, o Atacadão das Fechaduras tem todas as marcas de fechaduras pelos menores preços, com desconto à vista e divide em todos os cartões de crédito. Atacadão das Fechaduras ainda faz a entrega da sua compra na sua casa. Em João Pessoa, na Maciel Pinheiro 154 e na Barão de Mamanguape 346, na Torre, em Campina Grande, na Avenida Presidente João Pessoa 439 no centro. Telefone para delivery 999-360081. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. Tá chegando a hora da cachorrada botar o bloco na rua com o Cão Fuçu 2023. Trio elétrico, orquestra de frevo, Magali Mel, turma do Scooby-Doo, sorteio de brindes, concurso de fantasias e muito mais. Concentração às 4 da tarde na loja Pet Show, em frente ao Mercado Público do Bairro dos Estados. Informações 986230750 ou 3225-3615. Bloco Cão Fuçu 2023. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 11h59. Confirmando em João Pessoa, 11h59. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5.
Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Imprensa de luto. Morre Glória Maria, ícone do jornalismo e primeira mulher negra a se destacar na TV brasileira. Glória tinha 73 anos e deixa duas filhas adolescentes, uma de 15 e outra de 14 anos. Governa muda secretários executivos e anuncia Nora compor sua equipe. Entre as novidades está o cantor Cicinho Lima, filho do forrozeiro Pinto do Acordeon, que assume cargo na cultura. Renovação no Poder Judiciário. Desembargador João Benedito a assumir a presidência da instituição. Detran da Paraíba passa a oferecer atendimento aos sábados em 2 postos de João Pessoa. O serviço deve facilitar os processos de habilitação de novos condutores. Em Brasília, apoiado por Lula, Rodrigo Pacheco desbanca candidato de Bolsonaro e vence disputa pela presidência do Senado. Resultado garante, em tese, a permanência de veneziano como vice-presidente da casa. E tem bomba na República. Senador Marcos Duval anuncia a renúncia do mandato e revela que Bolsonaro tentou coagi-lo a dar um golpe para seguir como presidente do Brasil. Após as revelações bombásticas, Polícia Federal decide intimar o senador Marcos Duval a depor sobre a denúncia de coação supostamente praticada pelo ex-presidente Bolsonaro. E tem mais confusão. Um dia após perder o mandato de deputado, Daniel Silveira é preso pela Polícia Federal por descumprimento de medidas cautelares. Na casa do ex-parlamentar bolsonarista foram encontrados mais de R$270 mil em dinheiro vivo. Caso Daniel Alves, jornal espanhol El Periódico diz que a juíza do caso vê indícios mais do que suficientes de estupro a uma jovem em uma boate de Barcelona. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber aqui nos estúdios o idealizador de um dos blocos de pré-carnaval mais tradicional de João Pessoa, Dorival Andrade, do bloco Banho de Cheiro. E não saia de casa sem saber que a Mega Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$135 milhões no próximo sábado, dia 4 de fevereiro. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia.
Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador para que você, ouvinte, informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. Reportagem de Tiago Moraes, produção Juliana Carneiro, edição Cógenes Lira e a sonoplastia e edição de imagem do DJ Luciano Coxinha. Você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais, no Facebook, YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12:06. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Estou bem demais, tanto é que pelo segundo dia consecutivo nós iniciamos o F5 às 11 horas e 59 minutos, deixando claro que os atrasos são cometidos pelo Petrônio Torres. Viu, Coxinha? O Pepa Torres, que continua entregue ao departamento médico, mas me disse agora há pouco que, se Deus quiser, amanhã estará retornando à bancada do programa F5. O F5 que está no ar, repleto de notícias, algumas bombásticas, algumas tristes e algumas que fazem parte do nosso cotidiano e que precisam ser relatadas, informadas e compartilhadas aqui na Rádio Pop DJ Coxa. Deixa eu abraçar a muita gente mesmo, que já está na sintonia do nosso programa, em todos os recantos da minha amada Paraíba, como eu costumo dizer, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Há muita gente que também já se acostumou a nos acompanhar fora dos limites da Paraíba, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo. Obrigado de coração pela companhia diária de segunda a sexta. Obrigado por ter optado por esse programa para ficar bem informado, para literalmente presenciar um F5 em tudo o que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo. A gente costuma dizer que vocês participam conosco desse papo de almoço diferente implementado no Rádio Jornalismo da Paraíba ao meio-dia. Bom demais saber que você está na companhia nossa diária de segunda a sexta-feira. São 12 horas e 9 minutos na Paraíba, Luciano Coxinha. Um dia extremamente triste para a imprensa brasileira, quiçá mundial. O nosso país se despede hoje de Glória Maria, ícone do jornalismo brasileiro. Aliás, a primeira mulher negra a se destacar na TV brasileira. Glória Maria, que vinha lutando, travando uma luta contra um câncer, infelizmente não resistiu e hoje, aos 73 anos de idade, apesar dela mesma, ao longo de sua trajetória, fazer de tudo para esconder a idade, infelizmente, acabou perdendo essa batalha contra essa doença que acaba tirando a vida de muita gente, sobretudo quando se descobre tarde demais o diagnóstico. Ela que descobriu
possuir um câncer de pulmão em 2019. Ao longo de todo esse período, se submeteu a vários tratamentos. Estava internada num hospital do Rio de Janeiro desde o início deste ano, mas infelizmente não resistiu. E ao longo do dia, Coxa, eu acompanhei vários depoimentos, não só nas redes sociais, mas também em rádio e TV. E Glória Maria se tornou uma grande referência, sobretudo para mulheres e mulheres negras. Eu acompanhava, por exemplo, na Rádio CBN, uma apresentadora da Rádio CBN Nacional, dizendo que há 6 meses foi criado um grupo no WhatsApp formado apenas por mulheres negras da imprensa e que o título do grupo era algo parecido como seguidoras de Glória Maria, algo parecido assim, não me lembro o termo certo. Daí dá para sentir, dá para perceber a importância de Glória Maria, que começou a sua carreira no maior sistema de comunicação do Brasil, que é o Sistema Globo. Ela começou como rádio escuta no ano de 1970 e foi a primeira mulher ao entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional. Glória, que apresentou por muito tempo o Fantástico e vinha mais recentemente ancorando o Globo Repórter e infelizmente perdeu a vida por causa dessa luta que travava contra o câncer. E quando a gente começa a observar a trajetória, a biografia de Glória Maria, a gente se depara com informações que ela chegou a viajar profissionalmente por mais de 100 países no mundo. Fez entrevistas com muita gente importante, de Michael Jackson a presidentes da República, não só do Brasil, como de outros países do mundo. E, infelizmente, nos deixa hoje aos 73 anos. O bacana, quando você vai se inteirar mais da trajetória de Glória Maria, você descobre, eu particularmente não sabia, que ela tinha 2 filhas adotadas. Uma de 15 anos e uma de 14 anos. E o que é mais fascinante nessa história é que Glória, tá aí Coxinha disponibilizando a foto dela na nossa live com as filhas. O mais fascinante na história de Glória, quando a gente descobre esse dado da sua vida, Coxinha, é que ela conheceu essas 2 meninas durante uma entrevista que fez, durante uma reportagem que fez, e vendo a situação das meninas, resolveu adotá-las. Enfim, um dia muito triste, Coxinha. Particularmente gostava muito de Glória Maria, né? Desde de menino, acompanhando sua participação na TV brasileira. E ela tem um simbolismo, ela carrega todo esse simbolismo, de além de ser mulher, de ocupar um espaço privilegiado, repito, no maior sistema de comunicação do Brasil, o fato dela ser negra. Ela abriu as portas para muitas mulheres negras que hoje ocupam espaços privilegiados na mídia brasileira como um todo. A Maju Coutinho, né, que, digamos assim, está na crista da onda na TV brasileira, ancorando também um programa fantástico, disse por várias vezes que se espelhou muito em Glória Maria e que Glória, de fato, conseguiu abrir um caminho para mulheres e para mulheres negras na comunicação brasileira. Enfim, um dia muito triste, um dia lamentável para todos nós que, de alguma forma, fazemos parte da comunicação brasileira. 12h15, o dia foi extremamente movimentado, Coxinha, e
acaba sendo um desdobramento do dia de ontem. Ontem tivemos aqui na Paraíba a posse dos deputados estaduais, a eleição por unanimidade do deputado estadual Adriano Galdino para presidir a Assembleia Legislativa pelos próximos 4 anos, mas também tivemos posses e eleições na capital federal. A gente, no F5 de ontem, a gente acompanhou, de certa forma, a posse dos deputados federais da Paraíba, né, lá em Brasília, fato que aconteceu pela manhã, e dizíamos que a tarde estava reservada para muitas emoções com a posse do senador paraibano Efraim Filho, mais 26 senadores, 27 tomaram posse ontem no Senado Federal, 1/3 do Senado, mas o que chamaria mais atenção durante tarde e noite de ontem seriam as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, onde todo mundo já sabia mais ou menos o placar e deu o que deu. O presidente Arthur Lira conseguiu ser mais uma vez conduzido à presidência da Câmara. Você que está acompanhando a nossa live no YouTube está vendo aí Arthur Lira. E também uma outra eleição extremamente importante, essa muito mais disputada, entre o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, que também aparece agora na tela da nossa live, contra o senador do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Rogério Marinho, que contava aí com o apoio irrestrito do presidente Bolsonaro e, de uma forma geral, do bolsonarismo. A gente até dizia ontem aqui, Coxinha, que a ex-primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro, que retornou dos Estados Unidos, ela chegou a reunir lideranças do PL, colocou em algumas situações, em reuniões com parlamentares, o celular em viva voz, em conexão com os Estados Unidos, onde o próprio presidente Bolsonaro tentava, de alguma forma, conseguir arregimentar apoios para a candidatura de Rogério Marinho, que de última hora conseguiu um apoio adicional. O senador Eduardo Girão, do Ceará, que também tinha anunciado a sua candidatura à presidência do Senado, faltando poucos minutos para o início da votação, usou a tribuna do Senado e anunciou a sua desistência e, em ato contínuo, apoio à candidatura de Rogério Marinho, que, por todas essas características, Luciano Coxinha, ouvinte e espectadores do F5, ficou meio que uma disputa paralela entre o atual presidente Lula, que apoiou o Rodrigo Pacheco, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que mesmo lá dos Estados Unidos, fez campanha velada para Rogério Marinho. E muita gente apostava em surpresas. Ante o favoritismo de Rodrigo Pacheco, no ano passado, né, muita gente apostava que o empenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro e do bolsonarismo fariam com que a candidatura de Rogério Marinho vencesse a disputa contra Rodrigo Pacheco. No final, aberta as urnas, votação em urna de papel, lá no Senado, 81 parlamentares que compõem aquela casa participaram da eleição e o resultado foi a vitória de Rodrigo Pacheco com 49 votos contra 32 de Rogério Marinho, e muita gente, obviamente, nesse país, comemorou a vitória de Rodrigo Pacheco, tentando fazer um link com mais uma vitória do presidente Lula ante o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com esse placar, com a candidatura vitoriosa de Rodrigo Pacheco, tudo leva a crer que o senador veneziano Vital do Rego, que inclusive conduziu ontem todo o processo de votação na condição de vice-presidente da casa, deverá permanecer como o segundo homem forte do Senado na condição de vice de Rodrigo Pacheco. Eu digo isso porque o MDB, partido de veneziano, indicou veneziano para permanecer como vice de Rodrigo Pacheco,
após anunciar apoio ao então presidente candidato à reeleição. Portanto, vitória de Pacheco, muita gente atribuindo a vitória ao presidente Lula e, de certa forma, também uma vitória da Paraíba com essa possibilidade do senador veneziano se manter como vice-presidente do Senado. Repito, ele que ontem comandou todo o processo de votação na presidência ou para a presidência do Senado. Arthur Lira foi mais uma vez eleito presidente da Câmara, inclusive com uma eleição, uma vitória acachapante, já era esperado essa vitória de Arthur Lira, que contou ontem com o apoio de lulistas, bolsonaristas, centristas e tudo mais. Apenas PSOL e Rede Sustentabilidade, que apoiaram a candidatura do deputado Chico Alencar, e também alguns integrantes do Partido Novo que apoiaram o candidato do Novo, uma vitória com V maiúsculo do deputado alagoano Arthur Lira. E agora, coxinha, para arrematar as notícias que vêm de Brasília, uma bomba na República foi explodida pelo senador Marcos Duval, ele que é do Espírito Santo, filiado ao Podemos, ex-partido de Sérgio Moro, fez revelações bombásticas nesta madrugada. Ele simplesmente, em uma live, após a repercussão da vitória de Rodrigo Pacheco, ele tá aí, o Coxinha tá colocando na nossa live, Marcos Duval, ele simplesmente fez uma live e acusou o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, de coagi-lo na tentativa de aplicar um golpe de Estado no nosso país. Ele inclusive, nessa live, anunciou que renunciaria ao mandato de senador, voltaria a morar nos Estados Unidos, ele que é instrutor da SWAT, da polícia americana, e fez várias revelações diante dos seus seguidores, colocando o presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em maus lençóis. Agora há pouco, o senador Marcos Duval reuniu a imprensa, voltou atrás na decisão de renunciar ao mandato, disse que auxiliares do seu gabinete, além de outros parlamentares, entraram em ação, fizeram com que ele revesse aquela decisão de renunciar ao mandato e aprofundou mais informações acerca dessa tentativa de golpe por parte do presidente Jair Bolsonaro. Segundo disse Marcos Duval nesta coletiva, ele foi levado pelo então deputado Daniel Silveira, que inclusive foi preso hoje, é mais um assunto para a gente tratar daqui a pouco. Ele foi levado, Marcos Duval disse que foi levado pelo deputado Daniel Silveira para uma reunião com o presidente Jair Messias Bolsonaro, isso no mês de dezembro, Bolsonaro ainda comandando o país. E que nessa reunião, Daniel Silveira propôs que o senador Marcos Duval, que tem ligações pessoais com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, do TSE, gravasse o ministro Alexandre de Moraes em situações complicadas no intuito de impedir a posse de Lula e no intuito de que o presidente Bolsonaro aplicasse um golpe de Estado. Segundo Marcos Duval,
o presidente Jair Bolsonaro escutou toda a proposta de Daniel Silveira a Marcos Duval calado. Não disse nada. Mas só o fato do presidente da República escutar uma trama orquestrada por um parlamentar com o objetivo de aplicar um golpe de Estado pode vir a levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão. A República ficou em polvorosa e a revista Veja, revista de circulação nacional, na edição eletrônica de hoje, traz revelações, indícios que podem sim comprometer ainda mais o ex-presidente Jair Bolsonaro, que desde o ano passado está nos Estados Unidos. E agora sim, para arrematar esse noticiário bombástico que vem lá de fora, Luciano Coxinha, o deputado Daniel Silveira, ou o ex-deputado Daniel Silveira, este que está sendo acusado por Marcos Duval de ter levado para uma reunião com o Bolsonaro para tramar um golpe de Estado, foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal em sua casa em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A prisão do ex-deputado Daniel Silveira, que de certa forma perdeu o mandato ontem, porque ele não pôde disputar a reeleição, e ontem assumiram deputados federais. A prisão de Silveira foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em razão da tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais. A Polícia Federal, quando foi prender o Daniel Silveira, Luciano Coxinha, encontrou na casa desse ex-deputado só essa mixaria que Coxinha está disponibilizando a imagem na nossa live. A PF encontrou nada mais, nada menos de que R$270 mil em capim, em dinheiro vivo, din vivo, capim elefante, onde bexiga Daniel Silveira arrumou esses R$270 mil. É a resposta que todo mundo quer saber. O cara perdeu o mandato e ainda tem gente que guarda essa quantia toda em casa, debaixo do colchão, Eu sei que você guarda o dinheiro debaixo do colchão, mas é pouquinho, viu, Coxinha? Mas o Daniel da Silveira, que deve mais de R$4 milhões em multas por descumprir medidas cautelares da Justiça, guardava em casa R$270 mil em dinheiro vivo. Ao determinar a prisão de Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes também mandou a imediata suspensão de qualquer documento que o ex-parlamentar dispunha para porte de arma de fogo. Ou seja, além de preso, além de ter o dinheiro apreendido, Daniel Silveira também, se um dia sair ou quando sair, não vai poder mais portar arma de fogo. Perdeu o quê, Coxa? Perdeu o burro e o frete e agora está sendo acusado pelo senador Marcos Duval de ter arquitetado, de ter orquestrado toda uma situação para que o país atravessasse um golpe de Estado. Cada dia que passa, a situação do ex-deputado bombadão Daniel Silveira fica mais complicada. 12h30, Luciano Coxinha. Falei muito, porque tinha muito a falar no início do F5. Ainda temos muitas informações para dissecar aqui no nosso programa, mas a gente precisa dar uma paradinha para o intervalo comercial. São 12h30, essa hora tá todo mundo com fome e tem muita gente que vai pedir almoço.
Por isso eu tenho que trazer um recado para você. Se você vai pedir almoço, não esqueça, meu amigo, minha amiga, fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. E são várias as opções mesmo. Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça. 9641 4664 9641 4664. E o Instagram é muito fácil, coxa. @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, pra espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça, coxa. Tem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h32, coxinha. Comedoria do Cabeça é bom demais, Júnior, é bom demais. A gente precisa pro intervalo comercial. Na volta, eu vou liberar as primeiras interações do programa de hoje. 8809-8989 é o WhatsApp aqui do F5. Você manda mensagem de texto, também manda mensagem de áudio. 8809-8989. Alô, meu amigo Adriano lá da Suplan. Obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência. A gente vai ali no bloco, no intervalo comercial, faturar e volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Quer andar de Frontier novinha em 2023? Traga o seu carro usado para negociação e compre a picape com taxas a partir de 0 na Carneiro Nissan. É isso aí, nova Nissan Frontier com taxas a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Vem para Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. WhatsApp 99841-1819. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile Vermelho e Branco no Clube Cabo Branco. O furacão do axé baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Baile Vermelho e Branco, o melhor baile da Paraíba. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro, com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Então diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12h38. Ju Carneiro, você já pensou em abastecer o seu carro e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então, minha amiga, corra para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas, assim como fez o Petrônio Torres, ganhe 1.000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção Luciano Coxinha, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 13h39. Fabão Veneziano já foi reeleito vice-presidente do Senado. É verdade. Eu dizia que Veneziano, na primeira metade do programa, desta primeira hora, eu dizia que Veneziano, em tese, seria confirmado vice-presidente do Senado, porque o MDB havia o indicado. E eu havia passado batido, imaginando que essa escolha ocorreria hoje à tarde, mas na verdade já aconteceu hoje pela manhã. Veneziano e demais membros da mesa diretora do Senado, apresentados pelo presidente Rodrigo Pacheco, obtiveram 66 votos, então confirmadíssimo. Era uma tendência, já que o MDB havia indicado e Rodrigo Pacheco venceu a eleição ontem. Havia toda essa tendência, está confirmado. Veneziano Vital do Rego
senador pela Paraíba, foi reconduzido à condição de vice-presidente do Senado Federal. Coxa, prepara a vinheta dela, mas antes deixa eu só fazer alguns registros aqui no F5, abraçar o nosso ouvinte Jorinho Toscano, Penha Rosende, que mandou a seguinte mensagem: Fabão, estou muito triste hoje. Glória era uma mulher à frente do tempo e que quebrou muitas muralhas como negra e como mulher. É o depoimento da nossa ouvinte Penha Rosendo. Esmeraldo Gomes já está por aqui, passando e nos ajudando a fazer o F5. Meu amigo Sérgio Teixeira, da Astra 13, também está sempre ligado aqui no programa. Coxinha, você gosta de guiné, rubacão, bode e peixada? Gosta? Então o nosso ouvinte, amigo, parceiro, Adriano da Suplan, que mora lá no Colônia do Sul. Ontem eu até brinquei que Adriano sempre convida autoridades para almoçar em sua casa. Já descobrimos que ele cozinha muito bem e ele tinha nos convidado certa vez. E eu brincava, estamos esperando o convite para o almoço. E Adriano mandou uma mensagem para aqui: Fabão, boa tarde, na escuta do programa. O almoço, vamos marcar. Garanto para vocês, bode, guiné, rubacão e peixada. Deixa eu colocar um adendo, é chefe Adriano, viu? Chefe Adriano, é mesmo, Coxinha. O Léo Bezerro, vice-prefeito de João Pessoa, na última entrevista que nos concedeu aqui, disse que o Adriano cozinha, que é uma maravilha. É o chefe Adriano e vai preparar essas guloseimas aí, sobretudo para o Luciano Coxinha. Eu sei que vai ter gente como Juliana Carneiro, que vai tomar uma boa do brejo lá na casa de Adriano. Coxinha vai tomar muito refrigerante, muito suco e comer bode e também guiné. E o Uri Carvalho, que vai estar com a gente amanhã, é nosso ouvinte, semana que vem, né? E o Uri Carvalho, que vai estar com a gente na próxima semana. Ele que é músico, vai ser uma das atrações do bloco Imprensados, o bloco da Associação Paraibana da Imprensa. Tá dizendo aqui: Fabão, tô na escuta do programa, meu amigo, muito bacana, quero almoçar também. Vitor Santos também quer ir almoçar. Não, assim não dá não, assim a gente vai quebrar o chefe Adriano. Luciano Coxinha, 12h43, solta a vinheta dela, Coxa. A Juliana não quer sambar. Samba Juliana. Oi, boa tarde, minha gente. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres. Estamos aqui, chegando atrasada. Essa semana eu vou chegar atrasada, até amanhã eu vou chegar atrasada. Espero que na próxima segunda-feira eu já esteja aqui bem cedinho, dando o primeiro boa tarde a vocês. Petrônio Torres segue aí no departamento médico, mas tá bem, tá se recuperando, tá com as costelas meio ruins, mas tá. Amanhã ele disse que vem. Tomara. E Rui continua em destino local incerto. Comemorando os 50 anos. Amigo, 50 anos faz 3 dias já, o homem subiu. Uma data importante, tem que comemorar. Pois é, rapaz, a gente começa o programa com uma notícia tão triste, né? Glória Maria, embora a gente tivesse ao longo da trajetória de Glória essa brincadeira em relação à idade, ela não queria que fosse divulgada a idade, ficava brincando com os colegas jornalistas, que se no Jornal Nacional, no dia da... Ela falou isso numa entrevista ano passado. Se no Jornal Nacional, no dia que ela morresse, fosse noticiada a idade dela, ela voltava para puxar o pé de todo mundo, que não queria que ninguém soubesse. E aí aconteceram muitas brincadeiras ao longo da história, etc., mas aí foi constatado que ela morreu hoje, de fato, com 73 anos. E a imagem não dizia, né? A imagem fisicamente ela parecia ter menos. Bem menos. Mas o mais importante é que o espírito dela sempre foi muito jovem, né? Ela sempre foi muito jovial, ela sempre foi muito entregue. Inclusive, eu ouvia entrevistas hoje pela manhã de colegas jornalistas da Globo falando que era muito bom trabalhar com Glória, que ela mergulhava de fato nas pautas e que os cinegrafistas, por sua vez, gostavam muito de trabalhar com ela por isso, porque ela era naturalmente entregue às pautas, às histórias que as pessoas contavam, enfim. Ela ocupou durante todos esses anos, né, eu acho que mais de 50 anos de jornalismo, e ocupa ainda um espaço muito importante na representatividade feminina e, sobretudo, na representatividade feminina negra, né?
foi exemplo para muita, estimulou a entrada de novas mulheres negras no campo do jornalismo, ocupou espaços de destaque e ela é um ícone, E é muito triste a perda de Glória. Nossos sentimentos a todos os colegas que conviviam mais próximos, a família, as filhas muito jovens, né, que foram adotadas por ela. As meninas já eram crescidinhas quando do ato da adoção, eu acho que já tinham mais de 7 anos por aí, e hoje estão com 14, 15 anos, né? Então, muito triste. Fico imaginando 2 filhas perderem uma mãe assim, 2 filhas tão jovens. E a gente só clama por conforto, né? O máximo, na medida do possível nessa hora. Ninguém se acostuma com essa dor, mas na medida do possível que estejam com o coração confortado. Verdade, viu, Ju? Deixa eu registrar aqui a audiência. Bruno, rádio escuta da Prefeitura de Bahia. Fez questão, inclusive, de fazer um print da nossa tela no YouTube. Tá dizendo que estou na escuta. Bruno é o que a gente chama de Bruno da Indaiá, né? Grande Bruno, obrigado, meu irmão. Obrigado de coração pela audiência. Registrar aqui também ele todos os dias na nossa escuta. Everaldo Júnior da Clares Cosméticos. Tiago Marinho, lá do bar de Tambauzinho. E chegou uma mensagem aqui para o Coxa, viu? Fabão, transmita aquele abraço ao Lorde de Santa Rita, Dom Coxinha. Olha. E ainda diz mais, hoje vai ter MangabaCast. É isso mesmo, Coxinha? Tem MangabaCast. E Vitor ainda pergunta, viu, Ju? Vai ter bloco da Pop? Vai ter. A gente vai fazer um mini bloco da Rádio Pop dentro do bloco dos imprensados. 11 de fevereiro, 11 de fevereiro, né? 11 de fevereiro. Na Praça do Chorinho, na Praça Rio Branco. Do sabadinho. Rapaz, bom, né? no dia do samba, junto do palco. Eu não sei se vai ter chorinho nesse dia, porque já vai estar rolando as prévias carnavalescas, mas certamente vai ter alguma programação ali da Funjopa. A gente vai colar, além do nosso bloco próprio, com Yuri Carvalho. Eu posso, inclusive, falar a programação. Yuri deu um alô aqui pra gente, pediu para divulgar a programação cultural. Ele vai estar aqui com a gente na próxima semana, viu? Ele vai estar no Imprensados no sábado, dia 11, mas tá numa programação intensa de carnaval. Aí, ó, dia 3 de fevereiro, amanhã, às 18 horas, vai ter o baile de máscaras com Yuri Carvalho no Deck B, viu? Eita, aqui uma arte bonita toda. Tá com cara de que vai ser bom, viu, essa festa aqui. Mas não posso não, eu tenho que me resguardar, porque carnaval tem menos de um mês aí. E eu compartilhei até uma postagem hoje de manhã. Gastei dezembro e janeiro como se estivesse com o cartão corporativo de Bolsonaro. E hoje estou em situação de Americanas. Então tenho que me controlar. Não estou podendo ir para muita festa, mas dá uma passadinha, dá uma tapeada. Obrigada, Yuri. Sucesso aí nos eventos, viu? Olha só, hoje a gente tem, inclusive, um convidado que vai falar sobre o Bloco Banho de Cheiro, né? Um dos fundadores do Bloco Banho de Cheiro, um dos mais tradicionais aqui de João Pessoa, da prévia carnavalesca, vai trazer esse ano aquele grupo Massa de Salvador, que é bem antigo, assim, bem... Tem uma história muito importante no axé, na história da música popular, né, no axé, que é o Pachanca. Vocês lembram do Pachanca, da época do Pachanca? Rapaz, eu dancei um bocado, viu? Inclusive dancei Pachanca na quadra de Jacumão, viu, Coxinha? Dançava Pachanca, dançava El Chan, menina, era adolescente ligeira, mas curti muito. E aí vamos falar sobre o pré-carnaval e o bloco Banho de Cheiro daqui a pouquinho, viu, Fábio? Daqui a pouquinho o nosso convidado chega. Muito bem, 12h49, eu vou liberar as primeiras interações do F5 de hoje. Só trazer uma informação ainda sobre essa bomba na República implodida pelo senador do Espírito Santo, Marcos Duval. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, tenham cuidado com o Xandão, viu, Luciano Coxinha? Autorizou agora há pouco a Polícia Federal a ouvir o senador Marcos Duval no âmbito da investigação que apura os atos de vandalismo, terrorismo do dia 8 de janeiro. Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para a Polícia Federal colher o depoimento de Marcos Duval, que de madrugada acusou diretamente o presidente Bolsonaro de coagi-lo para que ele pudesse gravar o ministro Alexandre de Moraes em situações complicadas na tentativa de aplicar
um golpe de Estado e evitar a posse de Lula. Agora, pela manhã, ele inclusive disse, eu acompanhava um trecho da coletiva do senador Marcos Duval, ele disse que depois que acordou, depois de ouvir assessores, depois de ouvir colegas parlamentares, ele meio que mudou de ideia, que na madrugada, além de ter acusado textualmente o ex-presidente Bolsonaro, ele chegou a dizer que iria renunciar ao mandato de senador. Agora, pela manhã, ele disse, não vou mais renunciar ao mandato, recebi muitos apelos, vou continuar como senador, e também deu uma guinada nas suas denúncias. Ele agora acusa diretamente Daniel Silveira, o ex-deputado bombadão, que foi preso agora pela manhã, de ter sido o autor da coação da proposta. Duval disse apenas que o presidente Bolsonaro participou dessa conversa a 3 entre ele, Bolsonaro e Daniel Silveira. Meu amigo, tá explicado porque o capitão Bolsonaro preferiu seguir para os Estados Unidos e inclusive agora solicitando um visto de turista com o objetivo de permanecer por mais tempo na terra do tio Sam. É moído, é confusão. E já pensou o bombadão Silveira acuado, preso, sem dinheiro, que pegaram 270 mil conto na casa dele. Essa micharia... Pra quem não lembra da cara do sujeito, é aquele bem brabo, que quebrou a placa com o nome de Marielle Franco. Enfim, brabo na nossa live, tá aí na nossa live, o bombadão. Já pensou se esse bombadão resolve fazer uma delação premiada? Meu Jesus, não vai ficar ninguém do bolsonarismo em pé, Luciano Coxinha. Depois dessas declarações, como você falou agora, Fábio, tem uma aspa dele aqui que saiu no portal Antagonista. Aí ele disse, não sei, não houve. Eu acho que saiu na imprensa aí algo que eu tinha dito que o presidente me coagiu. Não foi bem isso. O que ficou claro para mim era que Daniel estava tentando achar uma forma de não ser preso de novo. Ele Pino foi feito para ser batido. Agora a live foi gravada, né? Foi dita por ele. Agora, ninguém sabe se o bicho estava mamado, né? Aí, como ele não quis cortar os laços de fato, assim, para não dizer que de fato Bolsonaro não tinha nada a ver, ele disse... Ele também não impediu o Daniel, mas ficou claro que o Daniel é o desesperado. Ele estava querendo manter o contato dele, querendo saber se o chefe do gabinete, Magno Malta, e ele queria ficar no Congresso para manter o network, disse Duval. Olha só que fofo, né? É muito fofo, muito gente fina, elegante, sincera. Agora Duval, a situação do Marco Duval se complica, porque quem foi para as redes sociais agora foi o filho 02 do capitão Messias, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, aquele que é vereador do Rio de Janeiro, mas fica mais em Brasília e vai muito para os Estados Unidos agora ficar com o pai. Carluxo postou o seguinte, agora há pouco, após as revelações bombásticas do senador Marco Duval. Essa nova direita nunca decepciona, foi o que postou Carlos Bolsonaro, o Carluxo. É confusão, é moído. E agora a gente libera as primeiras interações aqui no F5, DJ Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Pop. Aqui é Nodo Valentina. Fábio, eu tava percebendo desde o primeiro mandato do governador João Azevedo, o órgão do Detran, rapaz, mudou muito ali, viu, Fábio? Mudou. Quero parabenizar dos serviços gerais ao superintendente ali daquele órgão, doutor Isaías Glauber, doutora Roberta Neiva, que está fazendo a melhor prestação de serviço ali na frente do Detran. Muito obrigado pelo espaço e tenha uma boa tarde, Fábio. Valeu, meu amigo Nodo Valentina. Deixa eu aproveitar o teu embalo, No. Terça-feira agora, após o programa, eu fui ao Detran. Mais cedo, o despachante tinha agendado um horário para mim para trocar a placa do meu carro. Colocar essa placa nova, que a minha era antiga, ainda estava com... Eu tinha comprado o carro na época, ainda estava como na cidade de Cabedelo, enfim. Fui trocar a placa do carro. E o despachante disse, Fábio, você prefere que horas? Eu disse, como assim? Disse, não, agora é agendado.
Aí eu pedi para ele agendar. Ele agendou na terça-feira, entre 14 e 16 horas. Se terminar o programa, aqui da rádio para a sede do Detran em Mangabeira é pertinho. Meu amigo cheguei lá, tudo organizado, só tinha uns 3 carros na minha frente, que era aquela loucura, fazer vistoria, colocar placa no Detran, era uma loucura. Então, na minha avaliação, acertada a iniciativa do Detran em fazer o agendamento, Ju. Porque você agenda, chega com tempo. Eu não passei 15 minutos no Detran. Eu saí daqui na terça-feira, né, pensando, meu Deus, perdi minha tarde, vou pro Detran hoje. O cara tá agendado entre 14 e 16 horas. Quando eu chegar lá, vai ter uma fila tamanho do mundo, eu vou sair lá no final da tarde. 3 carros na minha frente, que já estavam trocando as placas. Depois cheguei, coloquei meu carro. Outros carros foram chegando, muito ágil, uma turma jovem, um menino bacana. Foi tranquilo demais, então eu vou atestar o que você está dizendo, viu, meu amigo No? Pelo menos em relação a isso, o atendimento do Detran, bacana demais. Eu concordo com você que o pessoal, pelo menos eu precisei dos serviços do Detran em meados de agosto, por aí do ano passado. Concordo com você que os atendentes, o pessoal, eu acho que o pessoal novo, não sei, receberam muito bem, explicaram bem direitinho, muito simpáticos e etc. Só que eu não tive essa sorte de esperar pouco tempo. Eu fui fazer emplacamento, etc. Esperei uma manhã inteira. E uma coisa que eu fiquei... Tu agendou? Agendei, já tinha agendamento pela internet. Eu não sei se foi esse desafogamento de período pós-pandemia. É porque o Detran, recentemente, o atendimento era só pela manhã. Ele colocou agora, expandiu para a tarde e manteve o agendamento. Mas, assim, eu vi um potencial muito bom de melhoramento. Obviamente, foi muito melhor do que outros atendimentos que eu já tinha tido há algum tempo antes. Só que eu não sei como é que funciona essa questão dos despachantes, a legalidade, se enfim, não, como legal, é que é legal. Legal né? Mas a gente tem que ver eticamente também como é que funciona tudo, porque eu fiquei na fila horrores, assim, tipo, e desisti, porque eu tinha que trabalhar e sair, e tive que sair. Mas no outro dia me indicaram um despachante, eu paguei uma taxa para ele e o rapaz passou simplesmente, tinha uma ficha, passou na frente de todo mundo e eu não esperei 10 minutos, porque tinha um despachante. Aí você acaba terceirizando, você teve que pagar uma taxa. É por isso que eu fui, na verdade, eu fui pro despachante porque o Locono tinha comprado o carro, tinha me indicado esse despachante. O despachante é ligeiro demais, foi rápido. Agora você tem que pagar uma taxa a ele, né? Rapidinho. Enfim, mas eu achei bacana. Aí eu tenho que dar esse testemunho aqui, porque eu pensei que ia perder a tarde todinha e foi super rápido. Pois aproveitando essa informação, as unidades, aquelas que ficam ali no shopping do automóvel e também no carro legal, elas vão passar a atender também aos sábados, viu? Agora não só mais de segunda a sexta. E aí a ideia é facilitar o acesso para quem vai tirar a primeira habilitação, porque precisa fazer uma série de exames e tal, tirar foto. E aí essas 2 unidades do Detran Paraíba, que funcionam nos shoppings, do automóvel e do carro legal, vão funcionar das 8 da manhã ao meio-dia, para fazer a foto, biometria e assinatura digital. Isso aí vai ajudar a desafogar os serviços aí nas outras unidades durante a semana, vai facilitar também para quem trabalha durante a semana e sempre tem aquele perrengue para pedir uma dispensa, para dar uma corridinha ali na hora do intervalo, na hora do almoço, enfim. Massa demais, né? Vai dar uma estendida, uma desafogada boa. E até porque as pessoas que trabalham muito durante a semana vão passar até agora o sábado para poder resolver essas questões. Eu, particularmente, eu acho que uma coisa boa que a pandemia nos trouxe foi essa coisa de trabalhar de forma agendada, de facilitar os atendimentos através dos canais virtuais. Eu, particularmente, eu gosto dessa ideia. Acho apenas que os prestadores de serviço, não só públicos como privados, poderiam também abrir um espaço, Ju, para atender quem não agendou. Porque ainda existem pessoas que não se relacionam bem, né? Não têm habilidade de tanto agendar pela internet ou mesmo por telefone. Por exemplo, o INSS faz isso, o INSS há muito tempo, não é de hoje. O INSS só atende através do agendamento. O problema é que para agendar pela internet é complicado. E por telefone, meu amigo, você tem que passar uma manhã toda ligando para conseguir ser atendido. Mas, enfim... Está no caminho certo, né? Está no caminho certo. Eu espero que não só o Detran, todos os prestadores de serviço melhorem o atendimento à população. Afinal de contas, quem paga toda essa conta somos nós,
população. Mais um ouvinte, DJ Coxinha. Alô, boa tarde. Deveria perguntar a esse rapaz que tá dando remédio aí para quem é bolsonarista. Ele pergunta ele se lá onde ele mora, onde ele tá, e os amigos dele que é de Lula. Queria saber qual é o remédio que faz o cara deixar de roubar. Entendeu? Primeiramente, se ele mostrar durante 80 até a entrada de Bolsonaro o que foi que esse país deu ao pobre, qual foi o aumento digno que deu ao pobre, qual foi o dinheiro as gratificações que deram para o pessoal mais pobre, quem foi que deu maior. Mostrar a ele que isso é papel de um cara abrir, fechar as águas lá do sertão, não sei se ele é de lá, não sei de onde ele é, mas deve ter família lá. O povo sem água, isso é correto. Aí quando ele procurar esse remédio que me dá para o cara deixar de ser safado e ladrão, aí eu digo a ele, eu vou tomar o remédio dele de bolsonarista. Deixa eu ver quem mandou essa mensagem. Francisco de Assis de Almeida, que pelo jeito aí... Mas eu perdi aqui, eu tava no trajeto, não acompanhei aí o negócio do remédio, não. Não sei quem foi o remédio, Quem não. tiver ouvido aí, será que foi no programa anterior? Foi Dia Delta? Foi, Coxinha? Não sei se foi alguma coisa no programa de Isabela e Vitor. Aqui não teve essa Aqui não história. teve... Ou foi Do outra remédio, emissora não, meu amigo? enfim, Fique na pop, vamos viu? Vamos tocar o barco. Tadeu Ramalho, meu amigo, um abraço pra você, Tadeu Ramalho do restaurante Cheirinho Bom, na rua Rosa Lima dos Santos, nos bancários. Aquele abraço, meu amigo Tadeu Ramalho. E o Cheirinho Bom vai ter bloco, viu, esse ano? Vai ter bloco. Eu vou pegar aqui as informações direitinho. Eu vi no Instagram da minha amiga Jéssica, que também é lá do Cheirinho Bom. Bloco estreando esse ano lá nos bancários, saindo do Cheirinho Bom. E eu estarei lá. Você sabe que o Cheirinho Bom sempre tem boas atrações lá, né? Além de dar comida maravilhosa, tem show, tem atrações. Então, meu amigo Tadeu, obrigado pelo carinho da audiência. Mais um ouvinte pra gente pro intervalo comercial, Coxinha. E na volta do intervalo a gente vai continuar com mais interações. Então, meu povo, manda mensagem de áudio, manda mensagem de texto aqui para o 8809-8989, é o zap do F5. E também interage conosco na nossa live no YouTube, no nosso chat F5 Online. Vamos aí, só ouvinte para ir pro intervalo, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5. Fabão, eu queria fazer um apelo aqui à prefeita de Bahia para ela dizer alguma coisa, o que está sendo resolvido sobre o concurso, que as inscrições foram feitas em 2021, se eu não me engano foi ali entre maio e agosto, ou seja, já faz mais de um ano que foram feitas as inscrições, o concurso foi suspenso, ninguém sabe de nada, nem o valor das inscrições foi devolvido. Então aproveita aí para o Bruno aí que está da Rádio Escuta, ver se ele tem alguma informação, onde é que está o problema, o que está sendo resolvido. Assim que não pode ficar, ou só vai resolver quando todo mundo entrar na justiça. É complicado, né? Ninguém fala nada, então fica esse apelo aí. Boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Quem manda essa mensagem pra gente é Félix, lá da cidade de Bahia. Meu amigo Bruno, Rádio Escuta da Prefeitura de Bahia, do setor de comunicação. Se tiver alguma informação em relação a esse concurso, manda pra gente, meu irmão, pra gente compartilhar com todo mundo de Bahia e também com todo mundo que está acompanhando o F5. 13h04, intervalo comercial. Na volta tem, inclusive, Ju, uma nota emitida há pouco pela Associação Paraibana de Imprensa, API, comandada pelo jornalista Marcos Ueric, sobre o falecimento da jornalista Glória Maria. E tem também mudanças em algumas secretarias executivas da gestão do governador João Azevedo. Diário Oficial de hoje, Diário Oficial do Estado de hoje, trouxe mudanças e também novos nomes que passam a compor a gestão do governador João Azevedo, neste que está sendo chamado João 2. O intervalo, Coxa, é rapidinho, viu? É vap e vup, Coxa.
F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Quer andar de Frontier novinha em 2023? Traga o seu carro usado para negociação e compre a picape com taxas a partir de 0 na Carneiro Nissan. É isso aí, nova Nissan Frontier com taxas a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Vem para Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. WhatsApp 99841 1819. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Acerte na escolha! Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile Vermelho e Branco no Clube Cabo Branco. O furacão do axé baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Baile Vermelho e Branco, o melhor baile da Paraíba. F5.
Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 13h10. 13h10, segunda hora agora, a última hora do F5 desta quinta-feira. Meu irmão, como as coisas estão passando rápido. Já é quinta-feira, amanhã é dia de sextou. Já é fevereiro, viu? Já é Carnaval vai ser quando? Olha, pra mim começa dia 11, né? Mas normalmente pro pessoal é dia 21 de fevereiro. É a terça-feira de carnaval, ou seja, quem vai curtir o período todo. Sim, é a sexta, dia 17. Dia 17, né? É, sexta, dia 17, é o dia do Bloco da Saudade, do meu amigo Kiko do Castelo Branco. Na verdade, não, dia 16, né? Quinta, 16, sexta, quinta, 17. 16. Quinta, 16. Não, Ju. É, homem. É não, Ju. Oh, eu tô com... Não, vocês estão todos errados aí. Gente, eu tô com o calendário aberto. Como é? Pois olha, quinta, 16 de fevereiro, sexta, 17 de fevereiro, sábado, 18 de fevereiro, domingo, 19 de fevereiro, segunda, 20 de fevereiro, terça-feira, 21, carnaval. 16, sexta, 17, sábado, 18. Exato. Ou seja, a turma começa a cair da gandaia. Muita gente começa a viajar na sexta-feira, né? É. Na sexta, dia 17. E o Bloco da Saudade do meu amigo Kiko do Castelo Branco será dia 16 lá na rua Hortêncio Ribeiro. Já eu falo mais sobre o Bloco da Saudade lá no Castelo Branco. Ju, o governador João Azevedo fez, pelo menos oficializou com a publicação no decreto no Diário Oficial do Estado de hoje, algumas modificações em secretarias executivas e também trouxe a nomeação de pelo menos 3 secretários titulares que já haviam sido anunciados, mas que os atos foram publicados hoje no Diário Oficial do Estado. Não é isso, Ju? Exatamente. Já foi publicado no Diário Oficial do Estado, né, de hoje, as nomeações dos 3 novos secretários. Como você falou, já tinham sido frequentemente anunciados. A gente, inclusive, aqui fez várias elaborações sobre o perfil de cada um e etc., né? Além das nomeações de Tibério Limeira, Paulina Dutra e Frei Anastácio. Esses que foram anunciados. Isso. Também houve a nomeação de alguns outros secretários no Diário Oficial de hoje. Foram confirmados os nomes, vamos lá. Jaqueline Fernandes de Guzmão para a administração. Aliás, ela era da administração e agora é secretária executiva da pasta. Ela era titular, com a ida de Tibério Limeira para ocupar a titularidade da secretaria. Jaqueline passa a ser a secretária executiva. Juliana Monteiro Dantas deixa o cargo de secretária executiva da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, que passa a ser ocupado pelo secretário da pasta, Bivar de Souza, Duda. Quem também deixou o cargo foi Milton Dornelas. Só trazendo, o Bivar era o secretário titular. Com a ida de Frei Anastácio para lá, Bivar passa agora a ser o secretário executivo. Exatamente. O Diário Oficial de hoje também trouxe a nomeação de Márcio Delano Fernandes de Albuquerque para a pasta para ser o secretário executivo de turismo, né? Para a pasta do turismo. Quem saiu foi Rubens Freire, não é isso? Não, Ju. Leia direitinho que você está... É isso aí. Não, foi não. Tem razão, Fábio. Rubens Freire saiu da Educação, Ciência e Tecnologia. E assumiu a Secretaria de Ciência, Tecnologia... Inovação e Ensino Superior, que houve uma mudança de denominação. E quem assumiu a Secretaria Executiva de Cultura foi o forrozeiro, filho do saudoso Pinto do Acordeon, Cicinho Lima. Aí sim, quem deixa a Secretaria Executiva de Cultura da Paraíba é o também músico, compositor Milton Dornelas. E Cicinho Lima passa a ser o secretário executivo de Cultura da Paraíba. Isso aí. Isso aí? São muitos nomes aqui, amigo. Mas são esses mesmo. As mudanças foram essas anunciadas, ou pelo menos confirmadas no Diário Oficial do Estado
nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. E quem por acaso vir o nome Antônio Ribeiro na pasta de agricultura familiar é o conhecido Frei Anastácio, Frei viu? Anastácio. Frei Anastácio assumiu a agricultura familiar. Frei Anastácio, Tibério e Poliana já haviam sido anunciados pelo governador João Azevedo. Poliana, como era deputado estadual, deixou de ser deputado estadual e, obviamente, Tibério deixou a Secretaria de Desenvolvimento Social, já que Poliana foi designada pelo governador para lá, e assume agora a Secretaria de Administração. E Frei Anastácio, que ontem deixou de ser deputado federal, passa a ser o secretário da Agricultura Familiar. E eu repito as novidades. O nome do turismo, Ju, por favor. Acabei de fechar a pasta, viu? Foi o secretário executivo de turismo, né? Que o governador João Azevedo nomeou. Pasta que é ocupada pela secretária titular, a secretária Rosália, que inclusive esteve recentemente conosco, e Cecil Lima, que foi tomar conta da Secretaria Executiva de Cultura. 13 horas e 16 minutos, vamos colocar mais uma rodada de ouvintes aqui, Luciano Coxinha. Primeiro dessa rodada, o meu prefeitão do Castelo Branco, Kiko. Fala aqui. Acrescentando a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, é Márcio Delano Fernandes Tavares, o secretário executivo de Turismo. Coxa, mais uma rodada de ouvintes. Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo, Juliana e Luciano Coxinha. Ei, Fábio, eu agora fiquei com ciúme, viu? Eu quero esse bloquinho aí da Pop aqui no Bloco da Saudade, aqui no Castelo Branco. Reúna aí esse bloquinho aí da Pop para estar presente aqui dia 16 de fevereiro, certo? Às 19 horas, aqui na rua Hortêncio Ribeiro, onde a gente vai ter aquele carnaval familiar, bem organizado, e tá todo mundo esperando que chegue esse momento. E aí, meu amigo, eu fiquei com ciúme desse bloquinho aí da Pop não estar presente no dia 16 de fevereiro. Vamos se organizando. A sua presença é ilustre, Fábio Bernardo. Meu amigo Kiko, eu não sei se vai estar o bloco da Pop, mas do F5 a gente vai, viu? A gente se organiza pra ir, viu, meu amigo Kiko do Castelo Branco. Inclusive, quem vai tocar lá, rapaz, vai ser a orquestra de frevo pop e também Tracundum. Tracundum que você conhece bem, né, Ju? Tracundum é bom. Bacana A demais. orquestra eu ainda não conheço, mas certamente é boa. Com o nome pop é bom. Bacana demais, meu amigo Kiko do Castelo Branco. Mais um ouvinte aqui na Pop, Luciano Coxinha. Solta aí. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Boa tarde, a bancada. Em nome do nosso companheiro Fabão, saudar todos, Itamar Jaguaribe. Gostaria de pedir aos nossos companheiros da bancada a presença da CEMOB ali naquela região, que é a região que é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, a região de Colinas do Sul, na perimetral, precisamente no conjunto 410, Fabão, para que a CEMOB possa passar por lá, fazer os estudos e pelo menos botar uma lombada física, tá? Para aquele povo que tem sofrido, Fabão, Juliana e nosso amigo Petrônio Torres, há vários acidentes. Fica aqui esse apelo registrado. É um apelo já antigo, tá? Esse apelo foi feito também pela nossa companheira Joselita Holanda, faz um bom tempo. E ela tem pedido muito, solicitado muito a CEMOB. E até o momento a CEMOB ainda não foi lá fazer a efetiva execução desse serviço, tá? Fizeram os levantamentos, não ainda deram resposta. Então a população agradece e pede mais uma vez que esses serviços sejam executados. Valeu, meu amigo Itamar de Jaguaribe. Com certeza, Alcio Xavier, da Rede Escuta da Prefeitura de João Pessoa, tá gravando tudo, acompanhando tudo e já vai trazer novidades pra gente. Viu, Itamar? Mais um ouvinte no F5. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada da Pop. Rafael Falcão do Transporte Escolar. Boa tarde, Fabão, Juliana, PP, Rui Dantas, Coxinha. Boa tarde a todos. Passando para dizer que domingo que vem vai ser um domingo especial para o Fantástico, né? Primeiro, uma parte triste vai ser com certeza uma homenagem à Glória Maria, que faleceu. E a parte mais triste ainda, e gozada ao mesmo tempo, vai ser Bolsonaro pedindo música no Fantástico, né? Porque ele perdeu 2 turnos da eleição e perdeu agora para Senado e Câmara dos Deputados, né? Então, já pode pedir música no Fantástico, viu, Bolsonaro?
Um abraço. Cazuza Besta Fera, Gota Serena. Deixa de fake. Um abraço, papai. Valeu, Rafael Falcão. Verdade, já pode pedir música no Fantástico. Perdeu o primeiro turno para Lula, perdeu o segundo turno para Lula e perdeu agora para Lula na disputa entre Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho, disputa lá no Senado Federal. Fabão, fomos mais uma vez vítimas de xenofobia. Está sabendo? Tô sim. Daqui a pouco eu vou trazer o caso envolvendo uma paraibana porreta que está fazendo muito sucesso. Não é de hoje que ela faz sucesso, há muito tempo ela faz sucesso na telinha da TV Globo. Eu me refiro à atriz paraibana de Campina Grande, Lúcia Pereira, que usou as redes sociais na terça ou foi na quarta-feira, mas o assunto só veio à tona ontem. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto, inclusive com a voz da própria Lúcia, que está brilhando na novela Travessia, a novela das 9 da TV Globo. Até quando seremos vítimas de ataques xenofóbicos? Meu Deus do céu, é muita gente desorientada, viu, Coxinha? Mais um ouvinte aqui no F5, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Ju, todos os amigos da Pop, das Coxinhas. Boa tarde, ouvintes. Viu, Fabão, hoje eu amanheci mais tranquilo da minha vida. Ao participar ontem o dia todinho olhando, assistindo os embates políticos, né, da Câmara e do Senado, a gente viu que, mesmo com aquela gritaiada toda, aquela maneira de explorar, de jogar o medo, de pressionar, não serviu de nada. Aí você vê que o Rodrigo Pacheco teve uma vitória maravilhosa, esmagadora. Ali para umas 17 votos, não é brinquedo não. E bem como esse presidente da Câmara, que eu sou meio barba de molho, mas vamos acreditar. É isso, eu pediria somente aos brasileiros que essa questão de ideologia de esquerda, de direita, de conservadores, homem, vamos parar com isso, essa besteira de acabar se ligar. Como é que o cara perde o tempo em valorizar um político da estipe de Bolsonaro? Pelo amor de Deus, gente. Esse homem não tem o que dar a ninguém, não. Então o Brasil tem que ser pacificado, vamos nos amar, gostar um do outro cada vez mais, vibrar, brincar quando tiver tempo. Tem carnaval pela frente, tem São João, tanta coisa boa tem por aí pela frente. E um Brasil lindo como esse vai sair desse sofrimento, desse amasso que ele vive, ele vai sair. Porque nós elegemos um presidente comprometido com o povo brasileiro. O homem que sabe onde tem as ventas, como diz o outro. Então vamos melhorar o nosso país, ter mais emprego, ter mais possibilidade para a juventude, mais estudos, saúde, como a programação da vacina que vem já aí. Que coisa maravilhosa. Então, meus amigos, Bolsonaro ele vai demorar a vir no Brasil, viu? E com os boatinhos que tem por aí, eu acho que ele vai passar uns 6 a 7 anos por lá e lá mesmo ele fique. Um abraço para vocês, boa tarde. Valeu, Araújo do Valentina. Complicada a situação do presidente, viu, Bolsonaro, viu, Rui? Essa última do senador Marcos Duval, que fez a live de madrugada, agora pela manhã já está querendo tirar o de Bolsonaro da reta, mas Alexandre de Moraes não vai sossegar, viu, seu Rui Dantas? Pois é, quem planta vento colhe tempestade, não é? É isso a máxima da política. Quem não conhece política acha que é diferente, mas a tal da política não aceita desaforo. É muito parecida com dinheiro, Fábio. É verdade, viu? 13h24, mais ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Fabão, boa tarde. Rapaz, veja aí com quem de direito. Quem faz esses remendos de asfalto aqui nessa cidade, porque, bicho, o negócio tá feio, viu? Que você passa a suspensão, um bate-bate da molesta, e aí fica parecendo uma lombada alguns remendos.
Então, se é para fazer um serviço com dinheiro público, faça um serviço bem feito. E não meia boca, para depois estar fazendo novamente. Valeu, meu irmão. Quem mandou essa mensagem pra gente foi o nosso ouvinte, Felipe. Mais um ouvinte, viu, Coxinha? Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Todos da Rádio Pop, da bancada aí da Rádio Pop do F5. Um alô aí pra cidade de Oliveiras. Estou aqui na cidade de Oliveiras, na escuta. Valeu, meu irmão. Mandou aqui, não disse quem era, não disse o nome, mas mandou aqui pra nós. É Amadeu, lá de Oliveiras, na escuta do programa. Mais um ouvinte aqui no F5, automobilista, sofredor, Rafael Jaburu. Fala, Jaburu. Boa tarde, Rádio Pop. Nada como um dia após o outro, né? Só vou deixar um refrão de Bezerra da Silva aqui. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele, anda rebolando e até muda de voz. É Daniel Silveira. Primeiro dia sem mandato, a PF já foi lá prender ele. Já deve mais de 3 milhões à União por descumprir medidas cautelares. Incentivou o tempo todo ataque ao Supremo, medidas antidemocráticas, não é? E o senador Marcos Duval, no mesmo dia, pula fora e diz que Bolsonaro tentou instigar ele a dar um golpe de Estado e vai sair do país. Isso é uma coisa que tem que se estudar em conjunto, viu? Investigar em conjunto. O senador sai no mesmo dia que o deputado, como é que é? Como é que vai ser isso? Vamos ver como essas investigações vão correr e tomara que os envolvidos paguem. Isso tem que ser dado como exemplo para todo mundo, para quem teima em confundir liberdade de expressão com liberdade para cometer crime. Tá certo? Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Valeu, Jaburu. Obrigado pela tua participação aqui no F5. Félix de Bahia, que mandou uma mensagem de áudio aqui, pedindo uma resposta da Prefeitura de Bahia. Chegou aqui, viu, Félix? O Bruno, rádio escuta da Prefeitura de Bahia, mandou a seguinte resposta. O dinheiro ainda permanece com a empresa IDB, a empresa organizadora do concurso relatado pelo nosso ouvinte Félix. Segue o que disse a Prefeitura de Bahia. O procurador do município, Delausmar Mendonça, já enviou 2 notificações pedindo uma resposta ao Ministério Público e até agora não obteve respostas, é o que diz a Prefeitura de Bahia em relação a esse concurso. Os concurseiros fizeram as inscrições, o concurso não aconteceu e, segundo a Prefeitura, o dinheiro está nas mãos ou nos cofres da empresa organizadora do concurso, a empresa IDB. Vamos esperar aí se a gente vai Fábio, ter uma posição. Eu acho que, pegando esse exemplo aí, eu acho que o Dr. Delausmar Mendonça, que é um advogado seríssimo que nós conhecemos, deveria oferecer já uma denúncia contra a empresa ao Ministério Público. Sim. Porque é o seguinte, já virou tradição, os coitados dos concurseiros, com o parco dinheiro que possuem, fazerem inscrições, e é como se fosse uma espécie de caça-níquel, né? Tem muitas empresas de concurso público que são verdadeiros caça-níqueis. Quer dizer, fazem os concursos públicos, muitas vezes em conluio com agentes políticos, e isso é uma prática que vem se repetindo há muitos anos na política brasileira. Quer dizer, é bola quicando na área, não é novidade, todo mundo já entendeu esse game, todo mundo já sabe como é que funciona o jogo, então já virou caso de polícia. Então, Ministério Público nessa empresa, porque ela está roubando o dinheiro de quem já não tem, que são os coitados, os concurseiros. Isso é um caso de polícia. Verdade, viu, senhor Rui Dantas? Deixa eu registrar a audiência do meu amigo Galvão Locações e também de Rian, ambos na escuta do F5. A gente precisa ir para o intervalo comercial, mas antes eu vou perguntar a Juliana Carneiro, ela que é a noveleira aqui da bancada, se ela assiste a novela Travessia, a novela das 9 da TV Globo. Rapaz, eu já fui mais noveleira, agora eu tô assistindo alguns capítulos perdidos, porque eu sei que tem uns paraibanos e tal, tem a Lucy que tá brilhando lá, né, como protagonista, mas sei quem é a atriz.
Da qual você vai falar daqui a pouco. É a Creuza. Creuza, que trabalha na casa daquela atriz, agora eu esqueci o nome dela. Ela faz o papel de madrinha de Lucy Alves. De Lucy Alves e trabalha na casa da delegada, que agora eu esqueci o nome dela. Agora Giovanna Tonelli. Giovanna Tonelli, né? Ela, na verdade, é atriz paraibana de Campina Grande. Luz Pereira, não é de hoje, que ela participa de novelas da Rede Globo. Ela usou as redes sociais para dizer que foi vítima de um ataque xenofóbico no Rio de Janeiro. E eu não vou nem ler o texto, Coxinha, libera meu Bluetooth aqui, Coxinha. Eu vou soltar o áudio do desabafo da atriz paraibana que interpreta a Creuza na novela Travessia, a Luz Pereira. Eu digo que você é noveleiro, mas eu sou noveleiro, eu acompanho essa novela, viu, Juliana? Vamos escutar o que disse a atriz, Coxa? Oi, minha gente. Vou contar uma coisinha pra vocês. Uma historinha assim, inusitada. Hoje eu fui pra rua, né? Eu estava andando pra ir no mercado. De repente o senhor me abordou. E aí começou a falar da novela e tal. Até aí tudo bem. De repente ele me perguntou assim: você é de onde? Aí eu disse: sou de Campina Grande, na Paraíba. Aí ele disse: pois é, você devia voltar pra lá, que lá é seu lugar. Uma mulher com essa voz feia, fazendo novela, tá fazendo o que aqui? E me xingou um monte. Saí andando, porque podia até acontecer outra coisa de repente, né? Ele ficou lá falando sozinho, para vocês verem como... Muito bem, Coxinha. Foi basicamente o que disse a Luz Pereira. Aí quem é um... Eu não vou falar não, porque aí quem vai terminar partindo para o pior sou eu, que nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, vim morar na Paraíba há muito tempo. E é? Sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, moro na Paraíba há muito tempo e, graças a Deus, falo igual nordestino, falo igual paraibano, que é um jeito bonito, bacana. Aliás, vou fazer uma revelação aqui, viu, Ju? Por causa desse jeito paraibano, nordestino de falar, na minha adolescência, quando defendia a Paraíba, jogando handebol pelo Brasil afora, arrumei muita namorada por causa desse jeito bacana de falar. Aí vem um imbecil desse abordar uma atriz fantástica como a Luz Pereira, tirar onda, dizer que o jeito de nós nordestinos, porque eu já me considero nordestino, eu me considero de coração paraibano, um jeito feio de falar. A sorte, meu Deus, não vou dizer não, que aí eu vou incitar a violência. Se pega um cabo, se pega, seu carioca babaca, tu já pensasse se tu vai tirar uma onda dessa com Antônio cara de sapato no meio da feira? Rapaz, o que é que leva uma pessoa a achar que tem o direito de abordar outra na rua, dizer que seu sotaque é feio e mandar ela voltar pro estado dela? É muita certeza de impunidade, é muita autoconfiança, né? E muita escrotice. Enfim, vamos embora pro intervalo. É muita babaquice, é muita imbecilidade. Deixa eu colocar mais 2 ouvintes aqui, rapidinho. Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão e amigos do F5. A BR em Bahia, em cima do viaduto, parou de novo. Se hoje de noite parar também, pode pedir música no Fantástico. Tá parado. Se você for pra Campina, pegue por dentro de Bahia pra sair pro Santa Rita, lá no Alpargatas, que a BR em cima, no viaduto do aeroporto, está parada de novo! É festa! Eita, é festa, é música no Fantástico, é tudo, oh meu Deus do céu. Eita, como trava esse trecho na BR-230 pra Bahia, viu, meu amigo Luiz Pedro? Impressionante como trava, meu irmão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu mais um ouvinte rapidinho, Luciano Coxinha. Agora sim, para depois desse ouvinte a gente ir pro intervalo. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Boa tarde, Juliana, Fábio e Coxinha. Boa tarde, José Francisco Jardim, São Paulo. Ô Fábio, eu gostaria de parabenizar Araújo do Valentim, né? O cara tem uns comentários muito lúcidos, né? Muito lúcidos. É interessante. Eu acho que os burros, os animais de carga, de carroça, eles têm uma venda para não ver para a direita e para a esquerda, né?
Mas Bolsonaro, acho que a venda dele era frontal. Ele não vê para frente, ele só via para a direita e para a esquerda, só via as laterais. E não andava para frente, era estagnado, parado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, meu amigo José Bosch. Coxa, agora sim a gente vai precisar cumprir o nosso último intervalo comercial. Antes eu preciso trazer aquele recado para você aqui no F5. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim! 13h36, Coxa. Agora a gente vai para o intervalo. A gente volta já já com mais interações, mais opiniões e mais informações aqui no F5. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Rádio Pop. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Bloco Vambora está de volta. Com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. No Bloco Vambora. Abadás à venda no Pirâmide Shopping, em Tambaú. E no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram. @Bloco Vambora JP. Encare 2023 de carro novo e com muito estilo. Na Carneiro Peugeot, você compra o Peugeot 208 Style com parcelas de apenas R$ 799. Foi isso mesmo que você ouviu. Leve o Peugeot 208 Style com parcelas de R$ 799 no plano Renova Peugeot e sinta o poder de ter um leão na garagem. Vem para Carneiro Peugeot, WhatsApp 839-8111-4003. Consulte condições. Peugeot. No trânsito. Escolha. Economia de verdade só no Brasil Atacadão. Qualidade, variedade, muito preço baixo. Leite em pó integral Italac 200 gramas, 5,98. Mussarela Litoral peça ou pedaço quilo, 29,80. Arroz parbolizado Rampinelli 1 quilo, 4,58. Válidas até 5 de fevereiro. Brasil Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Esse é mais barato, esse é nosso. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense e execute. 83-2107-0101. Tá chegando a hora da cachorrada botar o bloco na rua com o Cão Fuçu 2023. Trio elétrico, orquestra de frevo, Magali Mel, turma do Scooby-Doo, sorteio de brindes, concurso de fantasias e muito mais. Concentração às 4 da tarde na loja Pet Show, em frente ao Mercado Público do Bairro dos Estados. Informações 986230750 ou 3225-3615. Bloco Cão Fuçu 2023. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax.
o lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros, farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem no Pet Shop Nutrivete, tudo pro seu gato, peixe ou passarinho, tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte, tudo que ele precisa tem no Pet Shop Nutrivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivete. O verão chegou e o armazém já detonou. No Armazém Paraíba o verão chegou. Na loja Zap e no site. Tem muita promoção. Ar-condicionado 9.000 BTUs é apenas 1.499. A lavadora 10 quilos tá Ardo é 12 de 42,90. E o roupeiro com portas corrediças é só 599. O Armazém Paraíba aqui é o meu lugar. Vem você também aproveitar. Check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up boa forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Sicoob. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trincheiras, 104, Centro, e aproveite as condições que só o Sicoob Centro Nordeste tem. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Super dia, super fácil. É hoje. Café em pó Santa Clara, 250 gramas, 6,89. Leite UHT LG 1 litro, 4,19. Macarrão espaguete Vitarella, 500 gramas, 2,89. Lava roupas em pó BTV, 500 gramas, 3,9. Papel higiênico Max, leve 16, pague 15, 16,99. Super fácil atacado. Rua Diógenes Chianca, ao lado do Centro Administrativo Municipal. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 13h43 na Paraíba, coxa. Juliana gosta muito, mas ainda não descobriu. Então, Ju, descubra, porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo, mulher. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Boa do Brejo, viu? Uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E tem mais. Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o meu amigo Cícero, o homem da Boa do Brejo. 98801-3717. Ou então você pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo. Uma cachaça aqui é nossa. Boa do Brejo, coxinha, é de Areia. Cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h44 na Paraíba. A gente trouxe
Ei, Coxinha, esqueci de dar aquele time, né? 13h44 da Paraíba. A gente trouxe na escalada, eu tô dando tempo para você procurar novidades em relação ao caso Daniel Alves. Daniel Alves, lateral brasileiro, que jogava no Pumas do México, que está sendo acusado de violência sexual contra uma espanhola. Tá preso, inclusive tá numa mordomia danada lá na prisão, viu, Coxinha? Diz que tem acesso à piscina, à academia, à televisão, mas a gente vai imaginar ou vai querer acreditar que o sistema prisional da Espanha é bem diferente do sistema prisional brasileiro. Quais as novidades do caso Daniel Alves, Juliana Carneiro? Olha só, foi publicado num jornal lá da Espanha, o El Periódico, que a juíza responsável por avaliar toda essa situação, né, a acusação contra Daniel Alves. Como é o nome do periódico? Que eu enrolei minha língua todinha porque você botou na escalada. El Periódico. Como é? El Periódico. Aqui é para falar outras línguas, meu amigo, é moído, viu? Pois então, quem tá enrolado aí, além da língua de Fábio Bernardo, é Daniel Alves, viu? Aqui a juíza espanhola, né, Ana Marín, se chama a juíza, ela vê indícios mais do que suficientes, entre aspas, essas aspas são atribuídas ao jornal que falamos há pouco, de que o crime foi sim cometido pelo brasileiro Daniel Alves, né? De acordo com o auto de investigação ao qual o jornal teve acesso, né? A afirmação é, por enquanto, ainda uma observação no texto, né, de Marín. É responsável por avaliar o caso. Na Espanha, a justiça também tem a competência de investigar a denúncia antes de julgá-la, viu? Não aqui como as instâncias no Brasil. As instâncias investigativas são concedidas às polícias e, por fim, chega ao judiciário. Não, lá na Espanha, a justiça também tem a competência de investigar a denúncia. E aí, essa afirmação, né, que foi publicada no jornal espanhol El Periódico, de que a juíza, de acordo com os autos aos quais eles tiveram acesso, a juíza do caso está mais do que convencida de que sim, o crime foi cometido. Ou seja, probabilidade de Daniel Alves permanecer na prisão ou sofreu punições mais severas, assim, de longo prazo preso, é bem grande, né? Grandes probabilidades. Complicada a situação de Daniel Alves e se complica mais ainda a situação do deputado, ex-deputado, né? Porque a gente tem uma maneira de sempre querer manter o cargo, do ex-deputado bombadão Daniel Silveira, preso hoje pela Polícia Federal e mais enrolado que papel higiênico nessas revelações bombásticas do senador Marcos Duval, ele que é senador do Podemos do Espírito Santo, Juliana Carneiro. A revista Veja, a versão online da revista Veja, traz novas revelações deste episódio envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira, o senador Marcos Duval e também, pasmem vocês, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Manchete da reportagem publicada há pouco pela versão online da revista Veja. Mensagens de senador revelam operação golpista de Bolsonaro contra Moraes. O ex-presidente fez um pedido a Marcos Duval. Gravaram o ministro do STF. O objetivo era anular as eleições e pedir a posse de Lula e o manter no Palácio do Planalto. Toda essa engenharia golpista teria ocorrido no dia 9 de dezembro. Juliana, qualquer pessoa pode acessar agora a versão online da revista Veja, está liberada, veja.abril.com.br, e eu estou vendo aqui
mensagens, prints de conversas no WhatsApp dos envolvidos nesta reunião. Só para exemplificar aqui, Juliana Carneiro, Daniel Silveira, em mensagem para Marcos Duval, diz o seguinte, tá aqui os prints. Irmão, essa missão está restrita a 3 pessoas e só irá ficar, provavelmente, com mais 5 após concluída. 5 estrelas. Tranquilize-se. Essa missão nem o Flávio, no caso Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, saberá. Aí, essas mensagens foram feitas por volta de 1h da manhã. 11h da manhã do mesmo dia, o Daniel Silveira manda para o Marcos Duval. Bom dia. Mudei meu voto e estarei em QAP até o comando do 01 para irmos até lá. Preciso entender, caso o objetivo seja alcançado em situação de aceitar a missão, o conteúdo não será publicizado ou utilizado de forma midiática. Será única e exclusivamente para pautar com total integralidade a ação a ser tomada, que já está desenhada e pronta para implantar. Para você que não está entendendo o caso, para a gente contextualizar, segundo o senador Marcos Duval, ele foi levado por Daniel Silveira a uma reunião com o presidente Bolsonaro no mês de dezembro. Nesta reunião, Daniel Silveira fez a seguinte proposta para Marcos Duval. Estou tentando resumir, viu, minha gente? Eu quero que você grave conversas com o ministro Alexandre de Moraes, já que vocês têm uma relação. Essa relação foi construída quando Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e Marcos Duval, que é instrutor da SWAT, teria realizado cursos nas polícias de São Paulo. E diante desses contatos, o senador Marcos Duval conquistou uma boa relação com o ministro Alexandre de Moraes. E a ideia proposta nesta reunião era que o senador Marcos Duval, entre aspas, arrancasse determinadas informações do ministro Alexandre de Moraes. Nisso, haveria um esquema para gravar com aqueles veículos interceptores, aqueles equipamentos que interceptam conversa, né? O governo Bolsonaro chegou até a ser acusado de tentar importar esses equipamentos de Israel com o objetivo de implodir a República, impedir a posse de Lula e que, ao mesmo tempo, o então presidente Jair Bolsonaro permanecer à frente do Palácio do Planalto. Ou seja, informações, revelações bombásticas que vieram à tona nesta madrugada a partir de uma live, de uma transmissão ao vivo nas redes sociais do senador Marcos Duval, que nesta transmissão chegou a anunciar que iria renunciar ao mandato de senador e morar nos Estados Unidos. Na live, Marcos Duval chegou a afirmar categoricamente que teria sido coagido pelo ex-presidente Bolsonaro. Nesta manhã, em entrevista coletiva, Marcos Duval deu uma recuada, revelou a existência dessa reunião, mas disse que as propostas foram feitas pelo então deputado Daniel Silveira. São revelações, Ju, que podem sim redundar na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos é o que vem alegando juristas e pessoas que entendem do assunto que vem repercutindo na imprensa nacional, viu, Ju? Olha só, inclusive há 10 minutos foi atualizado aqui no portal da Veja
que ele recuou sobre a renúncia, viu? Ele disse que foi um desabafo e etc. E eu acho interessante que esse pessoal gosta de fazer algumas analogias em relação a relacionamentos, né? Foi um namoro, estamos paquerando, quando tem os relacionamentos políticos. E aí ele atribuiu isso a um desabafo nas redes sociais e citou que, sabe quando você está com raiva do seu companheiro, da sua companheira? Foi isso que aconteceu. Ele disse que foi num momento de raiva, mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? O presidente Jair Bolsonaro não coagiu, na verdade. A gente falou há pouco, mas aí ratificando, né, reafirmando o que a gente falou agora, ele voltou atrás, retirou o que disse sobre Jair Bolsonaro, recuou sobre a renúncia. Ele falou que ia renunciar ao mandato de senador e já está voltando atrás em relação a tudo que falou, que foi apresentado nessa reportagem da Veja. Não se sabe se ele sofreu algum tipo de coação de ontem para hoje, depois que saiu a reportagem, enfim. Mas o fato é que ele está recuando. Mas uma informação, mesmo que ele tenha recuado, a informação permanece. O presidente Jair Bolsonaro estava sim presente a essa reunião, onde estavam os três, ele, Daniel Silveira e o Marcos Duval, e ele ouviu sim a proposição do Daniel Silveira de promover um golpe. Diante disso, no mínimo, o presidente da República se omitiu em agir como se deve um presidente nessa situação. Está ouvindo uma pessoa propor um cargo, isso é crime. Isso é crime. Prevaricação, no Prevaricação por ter se omitido. Assim como aquela história do documento que foi encontrado na casa de Anderson Torres, o secretário de Segurança do Distrito Federal, que viu o documento, não, eu recebi uma proposta aqui de golpe, uma minuta pronta, mas guardei para depois jogar fora. Ele simplesmente prevaricou, porque ele não denunciou às instâncias cabíveis que se tratava de uma proposta de golpe, né? Assim como o presidente da República, que estava presente nessa reunião, de acordo com a denúncia do senador Marcos Duval, ouviu a proposta de Daniel Silveira e simplesmente se calou. Ju, me mandaram aqui... No mínimo, né? No mínimo se calou. Me mandaram aqui agora, e eu vou pedir para a Coxinha liberar o meu Bluetooth, não sei se completo, mas um trecho da live na madrugada feita pelo senador Marcos Duval. Vamos tentar entender o que disse no primeiro momento Marcos Duval e agora diante dessa recuada. Vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue escutar, Coxa. Solta aí. Que tá brigando pelo... Eu fui contra, eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. O senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Deu para entender aí, minha gente? Deu para entender, DJ Luciano Coxinha? Ele fala... Eu vou soltar novamente para a gente entender o próprio Marcos Duval falando que foi coagido pelo ex-presidente Bolsonaro. Solta novamente aí, Coxinha. Que tá brigando pelo... Eu fui contra, eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. O senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Que tá brigando pelo... Eu fui contra, eu ficava puto quando me chamava muito bem. É isso aí. O próprio Marcos Duval diz textualmente nessa live, nesta madrugada, mais de 10 mil pessoas estavam na live na hora que ela estava acontecendo, e o próprio Marcos Duval relata que foi coagido pelo presidente Bolsonaro, à época presidente da República. Isso aconteceu no mês de dezembro, e agora o Marcos Duval, hoje numa entrevista coletiva, muda o tom do discurso e relata esta reunião entre ele, Bolsonaro e Daniel Silveira. E nesse novo relato, nesta nova versão, Marcos Duval afirma que quem trouxe a proposta
de gravar, de tentar incriminar Alexandre de Moraes, fora o então deputado Daniel Silveira. Marcos Duval, inclusive, fala que o presidente Bolsonaro presenciou toda essa situação. 14 horas na Paraíba, a gente precisa encerrar o programa. Mandar um abraço pro meu amigo Gonçalves de Mangabeira. Um abraço, meu amigo Gonçalves, parceiro nosso, o homem da Rede Alternativa de Rádio, Mangabeira, Zé Américo. Obrigado pela parceria de sempre. Juliana, 14 horas, a palavra final é que fica, Ju. Pois é, infelizmente, nosso convidado de hoje teve um problemão no trânsito, não conseguiu chegar a tempo do F5, mas ele vai estar aqui sim com vocês. O idealizador do bloco Banho de Cheiro, daqui a pouquinho ele vai entrar no Tarde Pop com Rafael Bambam, viu, minha gente? E amanhã a gente tem mais convidados, falar de folia, muita notícia. Vamos embora, até amanhã. Muito bem, 14 horas na Paraíba, final de F5 de hoje, mais uma vez. Mandar um abraço pro meu amigo Gonçalves de Mangabeira, meu irmão. Esse é parceirão de longas datas. Assim como meu amigo Milton Cordeiro, da Difusora Magia. Alô, Milton, aquele abraço. Gonçalves, obrigado, meu irmão, pela parceria da Rede Alternativa de Rádio, na parceria com o F5, com a Rádio Pop. 14:01, não desliga o som do teu rádio, não troca de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Muita música bacana. Esmeraldo Gomes está dizendo: Fabão, divulga aí. Vasco e Resende hoje, 19 horas. Case TV. Ninguém vai assistir não, Esmeraldo. O Vasco tá ruim das pernas. Esmeraldo sai daí, Fabão. Tô cai daí, Esmeraldo. Vasco hoje. Vasco só faz perder, vai enfrentar o Resende hoje às 19 horas na Case TV. Como eu disse, não desliga o som, vem muita música boa por aí. Mais jornalismo, mais informações aqui na Pop. Hein? É Casé, né? É a Casé TV. Casé TV. Casé TV, é verdade, daquele menino, né? Do Cassiano, né? Que tá ganhando. Casemiro, que tá ganhando bem pouquinho dinheiro, né, Coxinha? Tá rico. Ó, mais informações, mais jornalismo aqui na Pop. 18 horas. Heron Cid e o Alisson Bezerra comandam o Hora H. E amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura está aqui na Pop. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandarão o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Rádio Pop FM. A rádio número 1.